Turma, mais uma vez, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula prática da disciplina de Ciências Morfofuncionais do Sistema Imune Hematológico. Então, depois da aula de hoje, só vai faltar mais uma aula para a gente concluir. Estamos chegando aí na nossa reta final, das nossas, cumprindo aí nossas tarefas, nossas atividades. E vamos finalizar da melhor maneira possível, se Deus quiser, com tudo em dia. E hoje o nosso tema o tema da nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o processo inflamatório. E aí a gente vai entender a importância desse sistema inflamatório para o nosso corpo. Por quê? Muitas pessoas acham que o sistema, que a inflamação, esse processo inflamatório que às vezes causa, do nosso corpo é algo maléfico, é algo ruim. E nem sempre, esse processo inflamatório, ele não pode ser visto de uma forma ruim. Por quê? A gente precisa entender a sua importância. Porque esse processo inflamatório, quando ele começa a se manifestar no nosso corpo, ele o quê? Ele tem o objetivo de atuar tentando eliminar algum agente agressor que está tentando o quê? Invadir o nosso corpo. Então, o processo inflamatório, ele é a nossa primeira linha de defesa, a primeira linha de defesa do nosso organismo. Então, ele tem o intuito de tirar essa substância que está causando algum tipo de agressão para o nosso corpo, eliminando da nossa estrutura celular. E aí, esse processo inflamatório, por causar algumas sensações, ele é visto como algo negativo, porque ele causa dor, febre, um mal-estar. Então, ele é visto o quê? Como algo ruim. Só que esse processo inflamatório, a gente tem que ver ele o quê? Como também vendo o seu lado bom. Que ele é a nossa primeira linha de defesa, Ele que vai o quê? Peraí um pouquinho, Ele que vai atuar ali na linha de frente, da defesa do nosso corpo. E ele também tem a função de desencadear alguns mecanismos que vão levar esse tecido que está sendo danificado a regenerar, voltando à sua funcionalidade, voltando a executar as suas funções. Ele também tem essa função o quê? De restabelecer um tecido que foi danificado. Então, através desse estudo, a gente vai o quê? Entender um pouquinho também de inflamações agudas, inflamações crônicas. E para a gente entender, a gente vai observar duas lâminas. A gente vai observar a lâmina de glomerulonefrite, que é um tipo de inflamação aguda, e nós também vamos observar uma lâmina de nefrite intersticial crônica, que o nome já diz, é uma inflamação crônica. Então, a gente vai conseguir, de forma histológica, diferenciar aí essas duas estruturas. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida antes da gente iniciar a aula? Gostaria de colocar alguma coisa? Posso iniciar aqui, turma? Vou iniciar então, turma. Qualquer coisa vocês podem aí mencionar, tá? Tá bom, Lara. Tá bom. Nós vamos conhecer
aqui e também identificar o processo inflamatório, o processo da inflamação e também quais são aqui os seus tipos. Então, nós vamos ver as funções desse processo inflamatório, que eu já vim até comentando, que é uma resposta protetora do nosso organismo, né, que também serve aí não só para combater micro-organismos, substâncias tóxicas, né, atuando como uma linha de defesa, mas também, né, tem outras funções, como, por exemplo, ajuda, né, já prepara o nosso corpo para que esse tecido ele possa se reparar, ele possa se regenerar. Nós falaremos aqui do processo inflamatório, falaremos também quais são os mecanismos, né, falaremos aqui quais são os mecanismos que vão atuar aí no nosso corpo, né, pelos quais esse processo inflamatório vai atuar no nosso corpo para combater esses agentes agressores. Veremos também que nós temos dois tipos aqui de processo inflamatório, que é a inflamação aguda e a inflamação crônica, e nós também vamos ver aqui ao longo da nossa aula prática, né, quais são as diferenças que nós temos aqui, né, entre inflamação aguda e inflamação crônica, quais são as características histológicas de cada um desses subtipos aqui de processo inflamatório. Como que elas vão diferir uma da outra, né? Quais são as características aqui histológicas que nós temos que vão fazer com que a gente consiga diferenciar, por exemplo, numa lâmina de histologia, quais são, se a gente está falando, né, de um processo inflamatório agudo ou se a gente está falando de um processo inflamatório crônico. Então, vamos ver quais são, então, as lâminas, os procedimentos que nós vamos realizar aqui na nossa observação histológica da inflamação aguda e também da inflamação crônica. Nós vamos fazer o estudo, a exploração das seguintes lâminas digitais, lâminas histológicas digitais. Nós vamos observar aqui a lâmina de glomerulonefrite, que é um tipo de inflamação aguda que acomete os glomérulos, ó, o próprio nome já fala, ó, glomerulonefrite. Então, é uma inflamação, IT geralmente está associada à inflamação. Aqui nós temos uma inflamação aguda que acomete os glomérulos lá nos néfrons que estão localizados nos nossos rins. E a segunda lâmina que nós vamos trabalhar, que nós vamos abordar aqui as características histológicas, é a de nefrite intersticial crônica. Então, aqui nós já temos uma inflamação crônica. Então, nessa lâmina, nós vamos observar as características histológicas que estão presentes em uma inflamação crônica. O que eu consigo observar numa inflamação aguda? O que eu consigo observar numa inflamação crônica? Qual a diferença dessas características histológicas? Então, nós vamos observar essas diferenças a partir da análise, né, do estudo e aqui também da exploração dessas duas lâminas a respeito da inflamação. Nós temos, então, aqui para trabalhar durante a nossa aula duas lâminas de inflamação aguda, de inflamação crônica. Então, nós vamos observar, o objetivo da aula é o quê? Observar quais são as características histológicas da aguda, da crônica, para que depois a gente consiga fazer a comparação e ver o que elas têm de semelhante ou se tudo o que a gente observa são aí características que são diferentes uma à outra. Mas para a gente fazer a comparação, a gente primeiro precisa entender o que a gente consegue observar em uma e o que a gente consegue observar na outra. Antes da gente começar com a análise histológica de fato das nossas lâminas dessa aula prática, nós vamos revisar alguns conceitos com relação à inflamação. O que é um processo inflamatório, que células eu encontro no processo inflamatório e quais são as características que eu tenho numa inflamação aguda e também o que eu tenho numa inflamação crônica. E a partir da revisão desse conteúdo, nós vamos então buscar lá na nossa lâmina histológica essas características que vão então definir se eu estou observando uma inflamação aguda ou se eu estou observando uma inflamação crônica. Então vamos lá então para a gente começar a nossa revisão a respeito de inflamação, a respeito do processo inflamatório. Lembrando que, para que a gente faça a análise dessas lâminas da nossa aula, nós vamos aqui precisar, né, desse software aqui, que é o Imagescope. Então, a gente precisa que tenha no computador o Imagescope. Vai ser a partir desse software que nós vamos conseguir abrir as lâminas que estão presentes lá no nosso laminário digital. E lembrando que o aluno, ele vai esquematizar o que ele está observando ali na imagem que está sendo projetada. Então, eu vou mostrar a imagem aqui,
você vai observar junto comigo, nós vamos destacar as características principais histológicas de cada uma das lâminas e você vai desenhar o que você está observando na imagem. E sempre lembrando da necessidade de colocar uma legenda. Por quê? Porque depois você vai estudar essa lâmina, esse desenho que você fez, e você precisa entender o que é cada uma daquelas estruturas que você desenhou. Então é importante que você tenha aí uma legenda no seu desenho. Então não esquecer de esquematizar, porque na hora do estudo vai facilitar o entendimento com relação às características histológicas do processo inflamatório. Agora sim nós vamos começar a revisar o que é o processo inflamatório, o que é a minha inflamação. A inflamação nada mais é do que uma reação dos nossos tecidos vascularizados, a uma lesão ou a um agente agressor, né? Então, frente aí a um micro-organismo, né? Ou ainda uma toxina, uma substância química que possa trazer algum tipo de dano ali no nosso tecido. Então, esse processo inflamatório tem algumas funções, realiza, né, algumas funções importantes no nosso corpo. Eu já vim comentando desde o começo da aula que a principal função do processo inflamatório é exatamente de eliminar a causa inicial da lesão. É o que é tentar, né, eliminar o agente agressor, que pode ser aí de vários tipos, né? Nós podemos ter aí micro-organismo, uma partícula estranha, uma toxina, né? Qualquer substância, qualquer objeto, né? Como por exemplo uma partícula estranha, uma partícula de uma farpa, por exemplo, de madeira, né? Um pedacinho ali de vidro, tudo isso pode acabar atuando no nosso organismo como um agente agressor, tá? Então, não só micro-organismo, não só toxina, mas também algumas partículas podem aí atuar como corpos estranhos no nosso corpo e acabar levando aí o desenvolvimento de um processo inflamatório. Então, na verdade, essa reação, né, do nosso organismo, essa inflamação, processo inflamatório, é aí uma tentativa de eliminar aquilo que está causando a lesão no nosso organismo. Então, tenta aí eliminar o agente agressor. Uma outra função do processo inflamatório é aqui a remoção de tecido danificado. Por que a remoção de tecido danificado? Se a gente tem um tecido que está danificado no nosso organismo, né, em qualquer região do nosso corpo, o processo inflamatório ele vai tentar, né, remover esse tecido aí desse local, né, esse tecido danificado aí desse local. Por que ele tenta remover esse tecido danificado? Por que é importante que a gente tenha a remoção desse tecido danificado aqui do nosso corpo? Nós vamos ver ainda, né, ao longo aí da nossa aula, que o processo inflamatório, nós vamos ter a participação de algumas células aqui nesse processo inflamatório e que algumas células acabam fazendo, né, realizando ali no local da inflamação um processo que nós chamamos de fagocitose, tá? Então, acaba realizando ali no local da lesão, né, o local ali da inflamação, a fagocitose. E é por meio dessa fagocitose que vai acabar removendo aí dessa região da inflamação esse tecido danificado, vai destruir mesmo esse tecido danificado aqui e acabar removendo do local, tá? Por quê? Porque não é interessante para o nosso corpo que naquele local da inflamação a gente tem um tecido danificado. Na verdade, né, em nenhum local do nosso corpo é interessante que a gente tenha tecido danificado. Por quê? Porque tecido danificado é um tecido que não tem função. Então, por que o nosso corpo vai querer ficar com um tecido que não apresenta nenhum tipo de função? Tá? Então, ele não exerce a função que ele deveria exercer e o nosso organismo resolve esse problema aí por meio, né, da ação dessas células fagocitárias, pelo processo da fagocitose, destruindo e removendo esse tecido danificado e sem função, tá? E aí, dentro desse processo da fagocitose, a gente vai ter aí a ação, né, a atuação de células como, por exemplo, os macrófagos e os neutrófilos. E nós temos ainda uma terceira função da inflamação,
que é a restauração do novo tecido. Eu também comentei isso desde o começo da aula, eu estou falando a respeito dessas funções importantíssimas do processo inflamatório, e eu ressaltei bastante essa questão aqui dessa função de restaurar esse novo tecido, né? Então, por quê? Por que que a gente tem, né, por que que isso acaba acontecendo aí no nosso organismo? Na verdade, o processo de reparo, ele vai acontecer junto com o processo inflamatório. A partir do momento que a gente tem o início do processo inflamatório, quando o agente agressor chega ali no nosso tecido e começa a atuar, imediatamente ele vai ser o quê? Identificado. Quando ele é identificado, já todos os mecanismos que vão induzir a resposta inflamatória são desencadeados. Então, a partir desse momento, a gente tem o início do processo inflamatório ali atuando nesse tecido, nesse local, para tentar remover esse agente agressor. E, ao mesmo tempo, esse próprio processo inflamatório vai ativar mecanismos que vão começar a preparar esse tecido lesionado para que ele possa se reparar. Por quê? Porque o processo de reparo do tecido envolve aí várias fases, vários eventos. E esses eventos vão, né, aí necessitar, por exemplo, da ação de algumas células, da ação de produtos que essas células vão produzir, vão secretar, então ele já vai começar a ativar esses mecanismos para que, junto com o processo inflamatório, a tentativa de eliminar esse micro-organismo, esse agente agressor, também venha junto ali, reparando esse tecido para que volte, né, para que esse tecido volte a exercer a sua função que exercia antes daquela lesão ter acometido aquele local, ok? Voltando lá, então, no nosso processo inflamatório, continuando a falar do nosso processo inflamatório, nós temos alguns sinais, né, que nós chamamos de sinais cardinais da inflamação. Então, o processo inflamatório, ele desencadeia alguns, né, sinais que a gente fala de sinais cardinais, que na verdade são sinais que são locais, tá? Não são sinais que são sistêmicos. A inflamação também desencadeia sinais, sintomas sistêmicos, mas os sinais cardinais são sinais locais desencadeados pelo processo da inflamação. Quais são esses sinais cardinais? Cardinais, desculpa, da inflamação. Um deles, né, é o que? É o calor. Então, o primeiro sinal cardinal aqui que nós temos da inflamação é o calor. Por que que a gente tem o calor? O calor nada mais é do que? Do que o aumento da temperatura lá no local da inflamação. E isso vai ser causado por quê? Porque quando a gente tem ali, né, o processo inflamatório no tecido, o que que acontece ali? A gente ainda vai falar um pouquinho a respeito disso, mas só para a gente adiantando para entender aqui, né, esse aumento do calor no local da inflamação. Quando a gente tem inflamação, o que que a gente vai ter? A gente vai ter um aumento do fluxo sanguíneo no local, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, um aumento do fluxo sanguíneo no local. Quando a gente tem esse aumento desse fluxo sanguíneo no local, o que que isso vai fazer? Vai fazer com que a gente tenha um aumento da temperatura no local. Então, a gente acaba tendo o quê? A presença do calor como um sinal cardinal da inflamação. Então, lá no local da inflamação, a gente tem aumento de temperatura, a gente tem calor. Um outro sinal cardinal da inflamação é o rubor, ou, né, também vermelhidão. Isso também é ocasionado o quê? Por esse aumento aqui do fluxo sanguíneo. O aumento do fluxo sanguíneo faz com que aquele tecido ele fique o quê? Mais vermelho, mais avermelhado. Então, por isso que a gente tem, né, o rubor, a vermelhidão no local ali do processo inflamatório. Um outro sinal cardinal que nós temos da inflamação é o inchaço, ou também a gente pode chamar, né, pode falar de edema. O que que acontece aqui no inchaço, no edema? Vai ocorrer o quê? Um extravasamento, que a gente chama de exudação, né, dos fluidos e também de proteínas de dentro dos vasos em direção aos espaços intersticiais. O que que é o espaço intersticial? É aquele espaço entre as nossas células. Então, quando a gente tem um aumento da passagem desse fluido, né, um aumento aqui do exudato saindo ali do vaso sanguíneo em direção aos tecidos, o que que a gente vai ter? A gente vai ter esses fluidos se acumulando ali entre as nossas células no tecido, e isso leva, né, ali ao edema.
ou ao inchaço, que também é um sinal cardinal da inflamação. O outro sinal cardinal da inflamação que nós temos é a dor. A dor, ela vai ser ocasionada por compressão dos tecidos quando a gente tem a formação ali do edema, né? Por quê? Porque o edema vai fazer com que tenha o quê? Um aumento do volume no local. Quando a gente tem esse aumento, essa expansão ali dos espaços entre as células, isso vai ocasionar o quê? Uma compressão desse tecido. E essa compressão pode acabar levando aí ao aparecimento de dor. A dor, ela também vai acontecer porque alguns mediadores químicos, eles vão ser liberados ali no local, né? Como, por exemplo, a bradicinina, algumas prostaglandinas, são liberadas ali, são mediadores químicos que são liberados ali no local da inflamação, e esses mediadores químicos, eles vão atuar aqui ativando receptores para dor, que são chamados de nociceptores. Então, esses mediadores químicos acabam ativando esses receptores para dor, e aí, né, nós temos então o aparecimento da dor como um sinal cardinal da inflamação. E o quinto sinal cardinal da inflamação é aqui, ó, a perda da função. É a perda da função do local, né? Ali naquele local que está inflamado. Por que que eu tenho essa perda da função? Como que essa perda da função vai acontecer? Na verdade, essa perda da função, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser o que nós chamamos de uma perda transitória, ou ela pode ser uma perda que nós chamamos de definitiva, tá? Então, pode ser transitória ou definitiva. Na transitória, como o próprio nome fala, a gente vai ter uma perda da função momentânea, mas depois que o processo inflamatório ele acaba, ele se finaliza, a gente tem um retorno da função daquele tecido. A definitiva, o nome já fala que mesmo depois que cessa esse processo inflamatório, há a perda, né, definitiva da função daquele tecido. Por exemplo, se a gente pegar aqui um exemplo aqui dessa perda de função transitória, vamos pegar, né, ali, quando a gente tem, por exemplo, uma inflamação nas nossas cordas vocais, né? Uma inflamação nas cordas vocais pode acabar levando à perda da voz, que nós chamamos de afonia. Mas quando, né, passa ali alguns dias, a gente precisa tomar alguns anti-inflamatórios, né? Passando ali alguns dias, o indivíduo, né, ou a gente acaba ali recuperando a nossa voz. E isso é uma perda de função que foi transitória, passou o processo inflamatório, voltou à função daquela estrutura. Mas se a gente pegar um outro exemplo aqui, por exemplo, a perda, né, falando de perda definitiva, a gente pegar, por exemplo, um indivíduo que tem uma inflamação na articulação, né? Vamos pegar aqui como exemplo decorrente, né, de uma artrite reumatoide. Na artrite reumatoide, a gente tem o quê? Uma inflamação que leva à perda da função na articulação, né, ali nas articulações. Só que essa perda da função, ela é uma perda definitiva. Tá? Então, você tem o processo inflamatório e esse processo inflamatório acaba levando à perda definitiva da função daquela estrutura. Tá? Então, a perda da função é um sinal cardinal da inflamação, mas né, pode ser transitória ou pode ser aí definitiva, tá? Então, nós temos duas opções com relação aí à perda da função. Esse processo inflamatório, né, ele também, além de ter, né, de desencadear esses sinais cardinais que a gente chama de sinais locais, ele também pode acabar desencadeando, né, alguns sinais que nós chamamos de sinais sistêmicos, né? Por exemplo, a febre. A febre é um sinal, né, um sintoma que é desencadeado pelo processo inflamatório, mas a febre é um sinal que é sistêmico, não é local. Então, aqueles sinais ali de dor, rubor, né, ou vermelhidão, edema ou inchaço, e ali a presença do calor e a perda de função no local da inflamação são sinais cardinais, são sinais locais. Mas a inflamação também desencadeia alguns sinais que nós chamamos de sinais sistêmicos, como, por exemplo, a febre. A febre é um sinal sistêmico
desencadeado pelo processo inflamatório. Como que esse processo inflamatório ele vai desencadear esses sinais sistêmicos? Isso ocorre por ativação de mecanismos que vão levar à liberação de mediadores químicos, e são esses mediadores químicos que vão acabar desencadeando, né, ali o aparecimento desses sinais que nós chamamos de sistêmicos, como, por exemplo, a febre. Tá? Então, nós temos sinais locais e nós temos sinais sistêmicos que vão aparecer aí com o processo inflamatório. Voltando a falar do nosso processo inflamatório, agora que nós vimos quais são os sinais cardinais, nós temos dois tipos de processo inflamatório que podem aparecer, né, que podem acometer o nosso organismo. Nós temos o processo inflamatório agudo e nós temos o processo inflamatório crônico. Então, nós temos esses dois tipos de inflamação. No processo inflamatório agudo, quais são as características desse processo inflamatório agudo? Ele é um processo aqui de curta duração. Então, ele vai durar aí, né, alguns dias, né, algumas semanas. Ele é rápido, tá? Então, ele é muito rápido e ele é aquele, né, que vai promover a ativação da resposta que a gente chama de resposta inata do nosso organismo e vai começar imediatamente após a lesão ou a infecção ali em algum local, né, do nosso organismo. Então, teve ali a lesão, o agente agressor começou a atuar, imediatamente essa resposta inflamatória aguda, ela vai ser desencadeada, tá? Então, a gente tem a resposta, né, inata ativada e imediatamente a gente vai ter aí esse processo inflamatório agudo iniciando. Então, é uma resposta que é inespecífica e é uma resposta que é bastante rápida. Tá? E essa resposta, ela vai então abranger elementos vasculares e também elementos celulares, aí com, né, presença de exudação de líquidos e também de componentes aí do plasma. Além disso, nesse tipo de resposta, nós vamos ter a migração de leucócitos. Por isso que a gente, principalmente de leucócitos, tá? Por isso que a gente fala que abrange aí elementos vasculares e também elementos celulares. Elementos vasculares, porque a gente vai ter exudação de líquido e de componentes do plasma. O que é exudação de líquidos e componentes do plasma? Lá no nosso vaso sanguíneo, ó, o que vai acontecer? Vai sair do nosso vaso sanguíneo esses líquidos, né, e esses componentes, células mesmo ali, proteínas do nosso plasma, saem de dentro do nosso vaso em direção aqui ao nosso espaço intersticial. Então, espaço intersticial, né, vamos supor que isso aqui sejam as minhas células. Meu espaço intersticial é todo esse espaço que está aqui entre as minhas células. Então, exudação de líquido e componentes do plasma é a saída desses líquidos e componentes do plasma em direção aos nossos tecidos. E quando, né, a gente fala que também abrange, além desses elementos vasculares, também elementos celulares, é porque a gente tem migração de células, tá? Migração, principalmente aqui no processo agudo de leucócitos, tá? Principalmente neutrófilos vão migrar aí nesse processo inflamatório agudo. E nós temos, né, aqui esse processo podendo ser iniciado por diferentes estímulos. Então, pode ser por uma infecção causada por um vírus, por uma bactéria, por um fungo, por um parasita. Pode ser também desencadeado por um trauma, né? Um trauma causado ou por um agente químico ou por um agente físico. Por exemplo, uma queimadura, né? Uma queimadura leva ao início de um processo inflamatório, que é um dano, é uma agressão ali ao nosso tecido. Nós temos também o processo inflamatório sendo desencadeado por necrose tecidual, né? Exemplos, quando a gente tem uma isquemia lá no miocárdio, no coração, essa isquemia no miocárdio pode levar, né, vai acabar desencadeando inicialmente ali um processo inflamatório, tá? Então, é um processo inflamatório desencadeado por uma necrose tecidual. E também pode ser desencadeado por corpos estranhos, né? E também por reações imunológicas. Nós temos um segundo tipo de processo inflamatório, que é o processo inflamatório crônico. Aqui a gente já tem um processo com uma duração mais longa, né? Então aqui pode durar aí, né, semanas e também anos o processo inflamatório crônico.
Aqui no processo inflamatório crônico, nós vamos ter aqui, ó, a presença de linfócitos e macrófagos. Então, enquanto aqui no agudo, o que a gente tinha principalmente era migração de neutrófilo, aqui a gente vai ter o quê? Presença de linfócitos e de macrófagos. Então, são as principais células que a gente vai observar na inflamação crônica. Na inflamação crônica, a gente também vai ter proliferação de vasos sanguíneos, que a gente chama de angiogênese, né? E essa proliferação de vaso sanguíneo, ela está associada, né, aí à proliferação de fibroblastos, né? E a proliferação de fibroblastos pode ou não estar associada aí a formações, né, a formação de fibroses e também ali, né, acabar levando ali a uma necrose. Tá? Então, o processo inflamatório crônico, nele, a gente, né, a grande consequência do processo inflamatório crônico é que a gente acaba aqui tendo perda da função daquele tecido que está sendo acometido. Geralmente, o processo agudo, ele é revertido, a gente consegue ter um reparo desse tecido, né, e o tecido volta à sua função normal. No processo crônico, como ele dura muito tempo, geralmente o que a gente tem é formação aqui de fibrose ou, né, aí levando também ao aparecimento de necroses, e aí com isso a gente acaba tendo a perda da função desse tecido, tá? Então, é uma das grandes diferenças entre um tipo de processo inflamatório e o outro. E quais são, dentro de todas essas questões de elementos vasculares, elementos celulares que vão estar presentes aqui no processo inflamatório, quais são os tipos de célula que eu vou encontrar aqui no processo inflamatório? Nós temos aqui uma figura mostrando, né? Isso aqui é a estrutura de um vaso sanguíneo e a partir dessa estrutura do vaso sanguíneo nós vamos observar, né, as células que estão aqui, que participam, estão envolvidas aqui com o processo inflamatório. No processo aqui inflamatório, o que é que a gente vai ter de células participando aqui desse processo? Se a gente olhar aqui na estrutura do nosso vaso sanguíneo, essas células aqui, ó, são as células endoteliais, né? São as células aí da parede do nosso vaso sanguíneo, reveste aí o nosso vaso sanguíneo. Então, esse revestimento epitelial são as nossas células endoteliais. Essas células, elas são extremamente importantes. Por quê? Porque elas produzem substâncias que vão manter a permeabilidade aqui do vaso sanguíneo. Então, que substâncias são essas? São substâncias, por exemplo, que pode ter ação vasodilatadora, substâncias que podem ter ação vasoconstritora, e dessa forma essas substâncias conseguem aí controlar o fluxo sanguíneo através desse vaso sanguíneo. Tá? Então, no processo inflamatório, essas células endoteliais, elas acabam funcionando como se elas fossem uma barreira mesmo, né, de permeabilidade seletiva, porque elas é que vão regular, né, o extravasamento ali de líquidos, né, ou mesmo de elementos celulares de dentro do vaso para os tecidos, né? Então, elas liberam mediadores químicos, né, sintetizam e liberam mediadores químicos inflamatórios que vão atuar exatamente nessa permeabilidade do vaso sanguíneo, aumentando ou diminuindo. Como que vai aumentar ou diminuir? A gente tem os espacinhos aqui, ó, entre as células. Se a gente tem um aumento desse espaço entre as células, o que vai acontecer? Aumenta, né, a capacidade de atravessar aqui a parede do vaso. Então, as proteínas plasmáticas, os fluidos, né, de plasma, conseguem atravessar mais facilmente aqui a parede do vaso em direção ao tecido. Então, por isso que a gente fala que as células endoteliais, elas servem aí de barreira, uma barreira seletiva, né? De permeabilidade seletiva, porque ela vai controlar quanto de exudato vai passar através dessa parede. Então, essas células vão também participar, né, aí do processo de reparo, que acompanha ali o processo inflamatório. Por quê? Porque as células endoteliais, elas também produzem fatores de crescimento que acabam estimulando a formação de novos vasos sanguíneos, que é o que a gente chama de angiogênese, e também síntese de matriz extracelular. E com isso, acaba aí ajudando no reparo do tecido que está sendo danificado. Nós temos ainda, se a gente olhar aqui, ó, essa primeira célula aqui, ó,
né, é o basófilo. O basófilo também é uma célula que faz parte, né, aí do processo inflamatório. Os basófilos são granulócitos sanguíneos. Esses grânulos nos basófilos, eles contêm histamina. Histamina é um mediador químico. Além da histamina, também tem outros mediadores bioativos da inflamação presentes aí no basófilo. E esses agentes vasoativos, o que eles vão fazer? Eles vão ser liberados aí durante o processo inflamatório e vão atuar, né, ajudando nesse controle, nessa regulação dessa permeabilidade aí da parede do capilar. Nós temos ainda aqui os eosinófilos. Os eosinófilos também fazem parte do processo inflamatório, também são granulócitos, eles circulam aí no sangue e a quantidade desses eosinófilos, ela aumenta, né, durante aí quando o indivíduo ele tem aí reações alérgicas ou, por exemplo, quando ele tem infecções parasitárias. Esses eosinófilos, eles também produzem mediadores químicos, como, por exemplo, as citocinas, que vão também induzir esse processo inflamatório. Nós temos ainda aqui, ó, as plaquetas. As plaquetas são fragmentos de células sanguíneas que circulam aí dentro dos vasos sanguíneos, e as plaquetas estão envolvidas com os mecanismos de hemostasia, né? Está envolvido com coagulação sanguínea. Além dessa função da participação da coagulação sanguínea, as plaquetas, quando elas são ativadas, elas também liberam mediadores inflamatórios. E são mediadores inflamatórios bem potentes, tá? Que vão atuar aí aumentando a permeabilidade vascular e alterando as propriedades quimiotáticas, tá? O que são essas propriedades quimiotáticas? A atração mesmo de células para o local, tá? Então, acaba aumentando essas propriedades quimiotáticas, também as propriedades adesivas e proteolíticas das células endoteliais. Então, auxilia aí também nesse processo inflamatório. Nós temos ainda os neutrófilos que estão presentes principalmente no processo inflamatório agudo, né? A principal célula que a gente observa no processo inflamatório agudo. Os neutrófilos são leucócitos, são células fagocíticas, e esses leucócitos, esses neutrófilos, eles estão presentes no local da inflamação e são, na verdade, eles são, né, a primeiro tipo celular a chegar ali no local da inflamação. Então, o agente agressor chegou, começou a agir, primeira célula que chega ali no local da inflamação é neutrófilo, tá? Então, eles são os primeiros a chegar, em poucas horas eles já chegam ali no tecido que está sendo agredido, eles englobam o agente agressor, né? E dentro ali dos neutrófilos, a gente vai ter enzimas, né? A presença de enzimas que vão destruir esses micro-organismos ou, né, partículas que são, a gente fala, engolfados, né? Que são ali capturados, englobados por eles. E aí, a partir da ação dessas enzimas, esse agente agressor vai ser, então, destruído. Esses neutrófilos, além dessa ação fagocítica, eles também produzem oxigênio a partir do peróxido de hidrogênio e também produzem produtos nitrogenados que vão ajudar na destruição desses resíduos que são aí fagocitados. Uma outra célula que nós temos são os monócitos. Os monócitos também são células fagocíticas. Eles vão se transformar em macrófagos, tá? Então, é o monócito que depois se diferencia e se transforma em macrófago. Então, também tem ação fagocítica. E eles produzem mediadores vasoativos que também são bastante potentes, tá? Além desses mediadores vasoativos, eles também produzem fator de ativação plaquetário, citocinas inflamatórias e também fatores de crescimento que vão atuar aí no processo de regeneração, de reparo desse tecido lesionado. Nós temos ainda mastócitos fazendo parte dessas células aí do processo inflamatório. Os mastócitos produzem mediadores lipídicos, também citocinas, que vão induzir o processo de reparo, o processo de inflamatório. E nós temos também, né, os fibroblastos, que estão ali próximos, né, ali no tecido conjuntivo próximo, ali do local de lesão, e essas células, elas são atraídas para o local da lesão. Por quê? Porque elas vão produzir colágeno e dessa forma vão ajudar esse tecido a ser reparado. Então, são células também que atuam aí no processo inflamatório. Então, o primeiro evento que nós temos no processo inflamatório vai ser o reconhecimento do agente
agressor. Então, a primeira coisa que vai acontecer é esse agente agressor, ele sendo reconhecido. Quando ele é reconhecido, né, nós vamos ter aí, né, esse reconhecimento é realizado ali pelos neutrófilos, pelos monócitos. Eles acabam liberando mediadores químicos inflamatórios, como, por exemplo, a histamina, citocinas, também prostaglandinas, entre outros mediadores químicos, e vão, né, aí atuar promovendo alterações nos vasos sanguíneos, dessa forma iniciando a primeira fase da inflamação aguda, que nós chamamos de fase vascular. Então, a inflamação aguda ela tem duas fases. A primeira fase é a vascular e a segunda fase é a celular. Então, essa fase vascular, ela vai iniciar aí com a ação de neutrófilos que chegam no local da lesão, né? Principalmente neutrófilos, mas também de monócitos, que liberam, então, mediadores químicos inflamatórios que vão alterar aí, né, os vasos sanguíneos, a permeabilidade dos vasos sanguíneos. Então, por isso é chamado de fase vascular. Então, esses mediadores inflamatórios vasoativos que são liberados, né, por exemplo, histamina, bradicinina, serotonina, o que é que eles vão fazer? Eles vão promover a vasodilatação das arteríolas e também das vênulas. Então, aqui a gente tem uma vascularização num tecido normal. Tudo normal, fluxo sanguíneo acontecendo de forma ali, né, normalizada, ok. Quando eu tenho um processo inflamatório, o que que acontece? Eu tenho a dilatação aqui das minhas artérias e das minhas arteríolas e das minhas vênulas. O que que isso vai, o que que vai acontecer? Quando a gente tem a vasodilatação, o que que acontece aqui? Aumenta o fluxo sanguíneo. Aumentou o fluxo sanguíneo, o que que isso vai causar? Aumentou o fluxo sanguíneo, vai levar ao quê? Ao aumento da temperatura no local e também a vermelhidão do local, que são dois sinais aí cardinais desse processo inflamatório. Então, acontecendo esse aumento de fluxo sanguíneo, né? Além de acontecer esse aumento de fluxo sanguíneo, esses mediadores químicos, o que eles vão promover também? Eles vão promover também a contração das células endoteliais. Então, eu tenho lá, né, uma célula, outra célula, uma junto com a outra. E aqui, outra célula. Quando elas se contraem, o que que acontece? Elas se afastam uma da outra. Quando elas se afastam, aumenta o espaço entre elas. Se eu tenho um aumento desse espaço entre elas, o que que vai acontecer? Eu vou ter um aumento da permeabilidade desse meu vaso sanguíneo. Então, a exudação, ela vai ser maior. Vai aumentar o que? A permeabilidade vascular. Consequentemente, eu vou ter uma quantidade, o quê? Maior aqui, ó, de exudato, de líquidos, de proteínas plasmáticas fluindo de dentro dos vasos sanguíneos para o meu tecido. E, consequentemente, se vai aumentar aqui o volume, né, de líquido entre as minhas células aqui no meu tecido intersticial, eu vou ter o quê? A formação do quê? De um edema. Eu vou ter um inchaço, a formação de um edema, que é um outro sinal cardinal aí da inflamação, né? Então, eu vou ter um aumento da permeabilidade vascular, formação do meu edema. Se eu tenho formação do edema, eu posso ter a compressão desses tecidos. A compressão dos tecidos pode levar ao aparecimento de dor e, além disso, esses mediadores químicos liberados, eles podem ativar receptores para dor e aí eu vou ter o aparecimento de outro sinal cardinal da inflamação, que é a dor, né? Quando eu tenho esse aumento, né, esse aumento de extravasamento, quando eu tenho, num primeiro momento, o aumento do fluxo sanguíneo e depois esse fluxo sanguíneo ele fica estagnado, né? Então, primeiro a gente tem um aumento brusco do fluxo sanguíneo devido à dilatação das arteríolas e das vênulas. Num segundo momento, o que que acontece? Esse fluxo ele começa a ficar estagnado, né? Começa o quê? A promover o quê? Coagulação no local. E isso vai acabar ajudando, né, essa estagnação aí do fluxo, essa coagulação, isso acaba, né, ajudando ali a localizar a disseminação desse processo infeccioso, né, desse agente agressor. E aí os neutrófilos, o que que eles fazem? Eles começam, né, a sofrer um processo que nós chamamos de marginação. E quando eles começam a sofrer esse processo de marginação aqui dentro dos vasos sanguíneos com fluxo estagnado, né, isso vai acabar iniciando a próxima fase da inflamação aguda, que nós chamamos de fase celular. Então, aqui eu tenho meu vaso sanguíneo, então aqui a representação do meu vaso sanguíneo, as minhas células endoteliais, ó,
né? Aqui e aqui. E essas células aqui são os neutrófilos. Então, quando a gente tem a estagnação do fluxo sanguíneo, o que acontece com esses neutrófilos? Eles começam esse processo que a gente chama de marginação. Eles começam a se acumular e começam a deslocar, ó, eles começam a acumular e deslocar aqui pela periferia do vaso sanguíneo. Tá? Então, isso que a gente chama, né, aí de marginação. Tá? Então, marginação é exatamente essa questão durante a diminuição do fluxo sanguíneo, esses neutrófilos se acumulando e deslocando aí pela periferia do vaso sanguíneo. Quando ele está se deslocando pela periferia do vaso sanguíneo, o que acontece? Ele vem e se adere firmemente à superfície aí dessas células endoteliais. Ele se fixa mesmo aí esse endotélio. E aí, quando ele se fixa nesse endotélio, é o que a gente chama, né, de adesão, que é um segundo processo que acontece aí durante essa fase celular. Ele se adere, então, às células endoteliais, e essa adesão vai promover, né, vai provocar a separação dessas células endoteliais. Então, vai abrir, ó, espaço aqui entre essas células endoteliais. E aí abre esse espaço e vai permitir que os neutrófilos comecem a estender aqui, ó, né, prolongamentos citoplasmáticos, que nós chamamos de pseudópodes, e quando eles começam a emitir esses pseudópodes, dessa forma, eles conseguem atravessar aqui, ó, a parede vascular, e esse processo a gente chama de transmigração dos leucócitos, tá? Então, aqui embaixo, mostrando a mesma coisa, ó, ele vindo aqui, né, na periferia do vaso, se aderindo aqui às células endoteliais, emitindo os pseudópodes e conseguindo atravessar aqui a parede desse vaso, pelo processo que nós chamamos de transmigração. Logo que ele consegue atravessar aí a parede do vaso, né, aí já, né, devido aí à influência de fatores quimiotáticos, né, de substâncias como, por exemplo, quimiocininas, nós vamos ter o quê? Esses fatores quimiotáticos, eles guiando a migração dessas células, que é o processo que nós chamamos de quimiotaxia. Então, essas substâncias que são liberadas, quimiotáticas, elas vão direcionar para onde esses neutrófilos eles têm que migrar, né? Ou seja, para onde que está ali o local da lesão e levar, né, migrar exatamente para esse local da lesão. Vai direcionar essa migração ali para os espaços do tecido onde tem ali a infecção. E aí, no final da resposta celular, né, os monócitos, neutrófilos e os macrófagos dos tecidos que são ativados, né? Aí a gente tem o processo da ativação, eles vão então começar a fazer o reconhecimento desse agente agressor. Então aqui, né, nessa fase aguda, a principal célula que a gente vai ter aqui nesse infiltrado inflamatório agudo vai ser o quê? O neutrófilo, tá? Que é caracterizado, como a gente vê aqui nessa figura, o neutrófilo ele é caracterizado aqui pela presença, né, aqui no núcleo dele, um núcleo que a gente chama de núcleo lobado, né? Ele tem aí de 3 a 5 lobos no núcleo dele. O núcleo dele é dividido aí em 3 a 5 lobos. É uma característica histológica dessa célula, desse leucócito, que nós chamamos de neutrófilo. Continuando a falar, então, a partir do momento em que a gente teve aí a transmigração, né, essa célula, ela migrou ali para o nosso local do tecido que está inflamado, essas células vão, então, ser ativadas, né, e aí a gente vai começar, né, a fase da fagocitose. Eles são ativados e se inicia a fagocitose. Como que isso vai acontecer? Primeira coisa que vai acontecer é o que a gente vê aqui nessa figura. A nossa célula, o nosso neutrófilo aqui, ó, o macrófago, ele vai fazer o quê? Ele vai identificar, né, aqui vai reconhecer o agente agressor. E aí ele reconhece esse agente agressor e vai se aderir, né? Vai se aderir aí na superfície da célula, esse agente agressor, né? Parte aí desse agente agressor vai aí se unir, né, à superfície da célula fagocítica, e isso é importante por quê? Isso é importante para que esse agente agressor aqui, ó, ele possa ser capturado. Né? Então, para que ele possa ser englobado. Então, quando ele se adere aqui, ó, na superfície da nossa célula fagocítica, ele vai ativar o englobamento dele mesmo, né? Que é o processo da fagocitose, que é o que a gente vê aqui, ó.
Então, o que a nossa célula fagocítica vai fazer? Vai começar a emitir prolongamentos citoplasmáticos, que é o que a gente chama de pseudópode, né? Então, começa a emitir essas extensões citoplasmáticas, englobando aqui a nossa partícula estranha, né? O nosso agente agressor. Então, vai englobando até, formar de fato aqui, né, uma vesícula fagocítica. E essa vesícula fagocítica, ela é delimitada aqui por uma membrana, tá? Então, quando chega esse englobamento e forma, né, essa vesícula fagocítica com essa membrana interna, nós temos o que nós chamamos de fagossomo. E uma vez que esse agente agressor está aqui dentro do citoplasma celular, o fagossomo ele vai se unir com o lisossomo citoplasmático, que é uma outra organela que está dentro do citoplasma da célula, e essa organela, ela tem o quê? Ela tem no seu interior enzimas, né, proteolíticas, e que são capazes de matar, de destruir mesmo, de digerir esse agente agressor, tá? Então, aí entra a última fase aqui dessa fagocitose, que é a morte intracelular do agente agressor. Ele vai ser destruído por enzimas digestivas, né, por moléculas antimicrobianas, como, por exemplo, as defensinas, as proteases, entre outras, que estão presentes aí, né, nesse fagossomo, que vão destruir esse agente agressor. Os mediadores químicos, né, que participam do processo inflamatório podem ter duas origens no nosso organismo. Eles podem se originar do plasma e podem se originar a partir de células. Os que se originam do plasma, eles vão ser sintetizados lá no nosso fígado, tá? Então, eles vão ser sintetizados no nosso fígado e aqui a gente vai ter, né, vários tipos de mediadores químicos que vão aí incluir fatores de coagulação, proteínas do complemento, e esses mediadores vão acabar levando, né, a efeitos que nós chamamos de efeitos vasoativos, quimiotáxicos ou táticos, tá? Também ao aparecimento dos sinais cardinais da inflamação e também dos sinais sistêmicos, como, por exemplo, aqui a febre, tá? Então, esses fatores de coagulação, nós temos aí fatores de coagulação e também fatores, proteínas do complemento, que vão, então, ter efeitos aí vasoativos e efeitos quimiotáticos. Os mediadores químicos aqui originados, né, aqui das células, derivados das células, geralmente eles estão sequestrados, né, aqui em grânulos que tem aí presentes dentro da célula, e eles precisam então ser secretados, né? Então eles vão ser secretados, vão ser jogados para fora dessa célula para que possa atuar. E geralmente aqui esses mediadores derivados aqui das células, eles só são sintetizados e secretados conforme a necessidade do organismo frente a um estímulo, né? Ou seja, frente a um estímulo, frente ao agente agressor, aí sim vai ser ativado a síntese e a liberação desses mediadores derivados aí das células. E aí nós temos diferentes tipos de mediadores, né? Nós temos, por exemplo, histamina, serotonina, enzimas lisossomais, que são mediadores pré-formados aqui, né? Derivados aí de mastócitos, de plaquetas, de leucócitos, de neutrófilos, e nós temos aí os derivados de células, né? Como, por exemplo, as proteínas, as prostaglandinas, leucotrienos, né? Óxido nítrico e também aqui as citocinas. No geral aqui, né, esses mediadores, todos esses mediadores aqui, o que é importante a gente saber é que todos esses mediadores, eles vão ser responsáveis o quê? Pelos sinais e também pelos sintomas da inflamação, tá? Pelos sinais cardinais e também pelos sinais e sintomas sistêmicos ali da inflamação. Então, isso é que é importante saber, que eles vão ser liberados, vão atuar aí, levando, né, ações nos vasos sanguíneos, efeitos vasoativos e também quimiotáticos, e dessa forma vão acabar aí influenciando, né, no aparecimento desses sinais e sintomas do processo inflamatório. Nossa aula está baseada em lâminas que vão trabalhar estruturas ou inflamações, né, presentes ali nos nossos rins. Na verdade, a gente vai falar, né, aqui de glomérulo nefrite, a gente vai falar,
né, aqui além de glomerulonefrite, a gente vai falar também de outras, né, inflamações que estão acometendo aí o sistema renal, os nossos rins. Então, aqui só para a gente ver, né, relembrar a localização dessas estruturas, que depois a gente vai observar a inflamação ou aguda ou crônica. Então, nós temos aqui o rim, né, o rim, a unidade morfofuncional do rim é o néfron, que é essa estrutura que a gente vê aqui logo aqui do lado, e aqui no néfron, né, cada néfron ele vai ser constituído por diferentes regiões. Uma delas é essa aqui, mais central, que nós chamamos de glomérulo, que nada mais é que um aglomerado, um emaranhado aí de vasos sanguíneos que se anastomosam, né? E é exatamente aqui que uma das lâminas que a gente vai analisar a inflamação aguda aí na região do glomérulo, tá? Então, por isso que é chamado de glomérulo nefrite. Nós temos aqui em volta do glomérulo essa estrutura aqui, ó, que parece uma meia-lua, que nós chamamos de cápsula de Bowman, e a partir da cápsula de Bowman nós temos a formação aqui, ó, dos nossos túbulos renais. E aí, né, quando a gente tem a filtração do plasma aqui para a cápsula de Bowman, depois acaba caindo aí nesses túbulos renais, e no momento que esse plasma ele corre aqui os nossos túbulos renais, ele vai sendo aí, vai sofrendo aí alguns processos de secreção, de reabsorção de substâncias e formação da urina. E aí a urina que é formada, depois ela acaba indo lá para a nossa bexiga, onde ela vai ser armazenada até o momento em que ela é, então, excretada para o nosso meio externo através da uretra. Mas agora, falando de fato da nossa prática, da nossa aula prática, nós vamos começar com a nossa primeira lâmina, que é a lâmina de glomerulonefrite, né? A glomerulonefrite, que é uma inflamação crônica ali na região dos glomérulos lá nos rins. Então, o que a gente vai buscar aqui na nossa lâmina de glomerulonefrite? A gente vai identificar aqui os elementos do infiltrado inflamatório agudo. Então, quais são os elementos celulares que eu consigo observar nesse infiltrado inflamatório agudo? Então, aqui a gente vai fazer uma observação, a partir de agora, do nosso laminário digital, e você vai desenhar, né, o que você está conseguindo observar aqui na imagem que está sendo projetada a respeito, né, mostrando aqui a inflamação aguda, do tipo aguda, aqui, que é a glomerulonefrite. Então, vamos abrir nosso laminário digital. Aqui nós temos, então, a nossa lâmina aqui nós temos vamos abrir aqui a nossa lâmina de glomerulonefrite. Então, aqui nós temos a nossa lâmina de glomerulonefrite. Essa é uma visão geral da nossa lâmina, é um pedaço, é como se tivesse retirado um pedaço do rim, e a partir desse pedaço do rim a gente vai fazer observação das estruturas, das unidades morfofuncionais do rim, né? Ali os néfrons, e lá nos néfrons a gente vai observar exatamente a região dos glomérulos que vão estar acometidos aqui pela inflamação aguda. Então, vamos começar aqui aumentando aqui a nossa imagem. Então, vamos aumentar aqui um pouquinho. Aqui a gente já consegue observar a estrutura aqui dos rins, né? Então, aqui, o que a gente consegue observar aqui nesse menor aumento da nossa lâmina de glomerulonefrite? Aqui a gente já consegue observar o quê? Ó? Isso aqui, ó, é glomérulo, aqui nós temos glomérulo, aqui também, ó. Isso tudo aqui, ó, glomérulo, isso tudo é glomérulo, tá? E se a gente correr a nossa lâmina aqui, ó, a gente consegue observar o quê? Que nós temos uma região mais escurecida, né? Essa região mais escurecida é exatamente onde a gente vai ter o quê? Um infiltrado inflamatório agudo, tá? Então, a gente vai encontrar aí nesse local as células do infiltrado inflamatório agudo. Então, vamos aumentar aqui um pouquinho, ó. Aqui, ó, a gente consegue observar o glomérulo aqui outro glomérulo, aqui também é glomérulo, ó, isso aqui tudo é glomérulo que a gente consegue observar aqui na nossa lâmina. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente já consegue observar vários pontos roxos bem escuros aqui em torno, ó. Tudo isso aqui, ó, é processo inflamatório agudo, inclusive aqui no nosso glomérulo. Olha como tem ponto roxo
Esses pontinhos roxos são núcleos de células. Na verdade, são o quê? São as nossas células do infiltrado inflamatório agudo aqui nessa região. Então, vamos aumentar aqui mais um pouquinho para a gente conseguir observar exatamente isso. Ó. Então, aqui, ó, a gente tem um glomérulo bem bonito aqui, ó. Aqui você pode ver que a gente já teve todo um extravasamento de células do infiltrado inflamatório para o tecido aqui em torno, ó. Ah, então a gente já tem uma exudação aqui de células e também de líquido, né? Porque acaba indo de líquido também aqui para os tecidos. Então aqui a gente vai ter formação aqui de um edema. Mas se a gente olhar aqui no glomérulo em si, a gente consegue observar a presença desse infiltrado inflamatório agudo, ó, que é representado principalmente pelos neutrófilos e monócitos, tá? Então, se a gente for aumentando aqui, a gente vai observar as características dessas células e nós vamos observar, então, que são neutrófilos e monócitos, principalmente neutrófilo. Por quê? Porque infiltrado inflamatório agudo, ele é caracterizado, né, pela presença grande, principalmente de neutrófilos, né? Então, esse infiltrado, a gente vai encontrar, então, aí a presença principalmente de neutrófilos. Se a gente correr aqui, ó, aqui a gente tem, ó, um glomérulo nessa região, mas a gente começa a observar que ele está bem diferente, a estrutura dele, desse aqui. Por quê? Porque aqui ele já está degenerado. Então, já teve aqui o que? Um dano nesse tecido. Aqui a gente tem um glomérulo que ainda, embora tenha um processo inflamatório nele aqui, ele ainda, né, mantém as suas características. Aqui ele já está degenerado. Tá? Então, a gente já consegue observar aqui esse glomérulo já degenerado. Se a gente observar, né, aqui, vamos aumentar mais um pouquinho aqui para a gente olhar o nosso glomérulo aqui. Olha quanta célula inflamatória nós temos aqui em volta, ó. Olha quanta. Então, dentro aqui do glomérulo, a mesma coisa. Olha quanto, né, de célula inflamatória a gente tem aqui. Então, isso é bem caracterizando bem aí esse infiltrado inflamatório agudo, a presença principalmente aí de neutrófilos. Se a gente olhar aqui, essas células, se a gente for observar as células endoteliais, elas estão aumentadas, tá? Então, aqui, lembrando que o glomérulo é o quê? É um emaranhado de vasos sanguíneos. Então, essas células são tudo o quê? Células endoteliais. Se a gente observar, elas estão grandes, né, em tamanho maior do que o normal. Olha aqui, o tamanho dessa célula. Por quê? Porque aqui a gente já teve o quê? A ação do edema. Então, aqui a gente já tem edema dessas células endoteliais. Então, elas começam a ficar maior, né, que o tamanho delas começa a ficar maior do que o tamanho normal de uma célula endotelial. Então, a gente observa aqui a presença dos linfócitos, né, caracterizando esse processo inflamatório agudo. E quando eles começam a extravasar, ó, aqui para os vasos sanguíneos, o que acontece aqui nessa região? Eles começam a fechar o lume desses capilares, né? Então, começa a prejudicar o quê? A passagem de sangue para essa região, a filtração aí renal, né? Por quê? Porque eles vão ficando em tão grande quantidade aí nesses vasos sanguíneos, né? E esse edema também junto acaba fechando o lumen desses capilares e acaba aí prejudicando a função, né, aí do néfron, que é filtrar esse plasma e depois, né, colaborar aí para a formação da urina. Só que nesse processo a gente tem aí a absorção de algumas substâncias que são importantes que o organismo não vá perdendo e também eliminação de substâncias que são tóxicas para o nosso corpo, ok? Se a gente observar, né, se a gente correr aqui aqui a gente não tem, mas se a gente conseguir correr aqui a nossa lâmina, vamos correr aqui um pouquinho para ver se eu acho. Aqui, ó, a gente já tem, ó, isso aqui é célula sanguínea, bem pequenininha, mas aqui, vamos ver se a gente consegue achar. O que vai correndo a lâmina aqui, a gente pode chegar a observar a presença aqui nos glomérulos, ó, de células sanguíneas, tá? Que começam a extravasar de dentro do capilar. Então, essas células sanguíneas, elas começam a extravasar aí dos capilares. Conforme essa inflamação ela vai progredindo, o que vai acontecer? Esse espaço branquinho que a gente vê em volta aqui, ó,
é a cápsula de Bowman. Então, nós temos aqui, ó, revestindo esse espaço branquinho, a cápsula de Bowman. Então, o que vai acontecendo? Essa cápsula de Bowman, ela começa a ser preenchida por infiltrado inflamatório. Então, veja que ela está bem, né, longe aqui, provavelmente tem fluido aqui, acúmulo de fluido, e esse espaço aqui começa a ser preenchido, olha aqui, ó, por células inflamatórias, tá? Então, ele vai sendo preenchido aí por essas células inflamatórias, isso é bem característico desse tipo de inflamação. E como, né, ela está sendo afetada, e ela também começa a perder a característica da sua parede. Então, o que acontece? Modifica a permeabilidade aí da cápsula de Bowman, tá? Nesse local. Então, a principal característica que a gente tem que observar aqui é o quê? Presença de neutrófilos. Se a gente correr aqui a lâmina, olha isso aqui. Puro infiltrado inflamatório agudo. Olha aqui dentro do glomérulo. Puro infiltrado inflamatório agudo. Se a gente diminuir aqui, ó, reduzir o aumento, diminuir aqui o aumento, olha só, a gente consegue ver exatamente tudo, né, aqui tomado por essas células, por esses leucócitos, principalmente por neutrófilos, que caracteriza exatamente esse infiltrado inflamatório agudo, tá? E, claro, que, né, que a gente tem aqui também, que vai extravasando, se a gente for observar, a gente tem espaços entre as células, né? Então, a gente vai ter ali também o quê? O extravasamento de líquido, né, de fluidos aí para o espaço intersticial, levando, então, à formação de edema nessa região, tá? Então, por quê? Porque extravasa esse exudato aí para o espaço intersticial. Então, essas são as características que a gente precisa observar aqui na nossa lâmina de infiltrado inflamatório agudo. Voltando lá para o nosso slide, então vamos voltar aqui para o nosso slide. Nós vimos, então, que aqui nos nossos elementos, né, do infiltrado inflamatório agudo, o que a gente precisa observar? A gente precisa observar, então, aqui lá na nossa imagem, principalmente os neutrófilos, né? Então, são os leucócitos que predominam nesse tipo de inflamação. Então, principalmente os neutrófilos vão ser observados aí nesse tipo de inflamação. Então, aqui a gente viu características da inflamação aguda, mas nós temos um outro tipo de inflamação, que é a inflamação crônica. O que é, né? O que caracteriza essa inflamação crônica? Lá na minha inflamação aguda, o que caracteriza a minha inflamação aguda é a presença do meu infiltrado inflamatório leucocitário, principalmente ali, né, em função da presença de grande quantidade de neutrófilos. E a minha inflamação crônica? A aguda é a primeira resposta frente a um agente agressivo, né, a um agente agressor. E a crônica? A crônica, geralmente, ela vai ser resultado de um processo inflamatório agudo que é recorrente ou que acabou progredindo. Então, quando o nosso organismo ele não consegue, né, finalizar aqui o processo inflamatório agudo, ele acaba ali progredindo, geralmente ele acaba progredindo para uma inflamação crônica, ou, né, quando a gente tem uma inflamação aguda, a gente tem a finalização desse processo, mas ele acaba sendo recorrente, isso com o tempo acaba levando à instalação de uma inflamação crônica. Quais são as características da inflamação crônica? Na inflamação crônica, o que a gente vai ter? A gente vai ter um infiltrado de células mononucleares. Então, na aguda, a gente tem células, né, leucocitárias, né, polimórficas nucleares, e aqui a gente vai ter células mononucleares, predominando os macrófagos e os linfócitos nesse infiltrado inflamatório crônico. Os macrófagos, né, são células aí que são derivadas dos monócitos, na verdade, os monócitos, né, os neutrófilos, eles liberam ali produtos que vão favorecer a migração dos monócitos, que caem ali em grande quantidade no tecido e se diferenciam em macrófagos. Os macrófagos são células fagocíticas, então uma das funções deles é ingerir e eliminar, né, o agente agressor ou tecidos mortos, mas os macrófagos também fazem outras funções. Que funções são essas? Eles iniciam o processo de reparo tecidual, né? Eles estão envolvidos ali na formação da cicatriz, na formação da fibrose, e os macrófagos, eles também secretam mediadores da inflamação, como citocinas e também quinocinas, ok? E um outro tipo de célula que nós temos participando desse infiltrado da inflamação crônica são aqui
os linfócitos. Além dessas células, né, mononucleares aí no infiltrado, né, crônico, a gente também consegue observar na inflamação crônica uma proliferação de fibroblastos. Então a gente tem, né, aí na inflamação crônica também a gente consegue observar uma proliferação de fibroblastos. Isso acaba levando a um aumento, né, aí da produção de colágeno. Então a gente tem aqui produção de colágeno, né, de fibra colágena, nesse tecido, né, que a gente que tem essa proliferação de fibroblasto, e com o aumento aí desse colágeno, a gente pode ter também aumento, né, da matriz extracelular e também aumento da formação de tecido conjuntivo, e isso daí é característica, né, do processo da inflamação crônica. Esses fibroblastos produzem esse colágeno. E o grande risco aqui é que se aumenta muito a produção desse colágeno, o risco aqui é a formação de uma cicatriz, que pode até mesmo levar à formação de uma fibrose, né? E aí a fibrose, no caso da fibrose, ela é uma cicatriz que nós temos aí a perda da função. Tá? Então, quando a gente tem a formação de uma fibrose no tecido que foi danificado, o que acontece é que esse tecido acaba perdendo a sua própria função. Uma outra característica da inflamação crônica é a angiogênese, a formação de novos vasos sanguíneos. Então, quando a gente olha uma inflamação crônica, né, a gente vai observar o que lá na inflamação crônica? A presença de novos vasos sanguíneos. Então, o que a gente vai ter aqui na inflamação, como que acontece essa angiogênese? Na verdade, quando a gente tem ali, né, uma lesão, né, essa lesão causada aí, ou por uma infecção viral, ou uma infecção crônica, né, ou uma doença autoimune, o que acontece? Isso vai primeiramente desencadear o quê? Uma inflamação aguda. Quando desencadeia uma inflamação aguda, o que eu vou ter quando a gente tem desencadeada uma inflamação aguda? Eu vou ter dois caminhos para seguir, né? Então, quando eu tenho a inflamação aguda, o que eu vou ter? Ou eu vou ter uma cicatrização, né, normal, e em que eu tenho reparo desse tecido, esse tecido voltando à função normal dele, ou eu vou ter, né, a formação. Nesse reparo, eu vou ter o quê? Ou eu vou ter reparo ou inflamação crônica. No reparo, ou vou reparar com o tecido normal voltando à função dele, ou vou ter a formação de uma fibrose, e aí, nesse caso, a gente perde a função desse tecido. Se essa lesão ela progride para uma inflamação crônica, se ela evolui, né, para uma inflamação crônica, o que eu vou ter acontecendo aqui na minha inflamação crônica? Eu vou ter o aumento aqui, ó, de vasos sanguíneos, que a gente observa aqui, ou seja, angiogênese. Eu vou ter uma proliferação aqui de fibroblastos, aumenta então a produção de colágeno, que pode levar, né, ao desenvolvimento, por exemplo, aqui de uma fibrose, né? E aí isso leva à perda da função do tecido. E aqui nessa inflamação crônica, o que eu vou observar? Essas células maiores aqui, ó, são os meus macrófagos, e essas menorzinhas aqui são os meus linfócitos, que são células características do infiltrado inflamatório crônico. Então, a minha inflamação aguda, ela pode seguir dois caminhos. Ou vai ser reparada, né, eu vou ter um reparo desse tecido, que pode ser um reparo normal, substituir pelo tecido normal, mantendo suas mesmas funções, ou pode acontecer aqui a formação de uma fibrose, e aí a gente tem a perda da função do tecido, ou essa inflamação aguda, ela vai acabar aqui, né, evoluindo para uma inflamação crônica, e a inflamação crônica leva geralmente à formação de uma fibrose e a perda aí da função desse tecido. Então, essas são as principais características que a gente observa aí na inflamação crônica. E aqui na nossa lâmina, na lâmina de nefrite intersticial crônica, a gente vai buscar identificar exatamente isso, né? Quais são aqui as características desse infiltrado inflamatório crônico? Que elementos eu vou conseguir observar? Após a observação, você vai fazer aí o esquema, né, do que você está observando na imagem. Vamos lá, então, para a gente observar a nossa lâmina de nefrite intersticial crônica. Vamos abrir nossa lâmina aqui. Aqui nós temos a lâmina de nefrite. Vamos diminuir aqui. Vamos abrir a nossa lâmina
de nefrite intersticial crônica. Então, aqui a gente vê a nossa lâmina em menor aumento. Então, vamos aqui, então, aumentar para a gente conseguir observar aqui. Então, aqui, ó, se a gente olhar, ó, essa região, a gente tem uma região em que o tecido está normal, ó. Ele está normal aqui. Aqui a gente tem uma região que o tecido está danificado. Então, nós vamos observar aqui. O que que a gente consegue observar aqui nesse tecido danificado? Vamos diminuir um pouquinho para a gente observar. Então, aqui, ó, correndo aqui a nossa lâmina, o que que a gente consegue ver? Nós temos aqui a presença, isso aqui tudo, ó, esses branquinhos redondinhos que a gente vê, isso aqui tudo é túbulo renal. Aqui, ó, esses túbulos, eles já estão danificados, ó, pela inflamação crônica, a gente já tem esses túbulos, olha, veja que eles são compridos, eles deixam de ser redondinhos e começam a aparecer mais compridos. Por quê? Porque aqui a gente tem os túbulos hipertróficos, tá? A luz deles está dilatada. É uma característica aqui da inflamação crônica nessa região. Se a gente observar em maior aumento essa região, o que que a gente consegue observar? Por exemplo, aqui ó, está atrofiando. Olha aqui, atrofiado um túbulo. Então, além da gente ter a presença de túbulos hipertróficos, a gente também tem presença de atrofia tubular. Tá? Então, a gente não consegue mais ver nítida ali a parede do túbulo, tá? E também é consequência dessa inflamação. Em volta aqui, olha aqui, veja isso daqui, tudo isso aqui em volta, ó, esse escuro, essas células aqui, tudo isso aqui é infiltrado inflamatório crônico. Então, são células mononucleares que vão estar presentes aí, né? Então, a gente vai achar o quê? Linfócito e macrófago aí. Ok? Então, a gente vai ter aí, então, a presença desses túbulos atrofiados, que perde a sua estrutura, porque está sendo danificado pelo processo inflamatório, né? Então, a gente tem aí perda de função dessa estrutura. E se a gente observar aqui, ó, a gente também começa a observar, ó, a presença de deposição de colágeno. Olha aqui, deposição de colágeno. Por quê? Porque uma das características da inflamação crônica é exatamente a proliferação fibroblástica, né? Aumento da produção de colágeno. Então, se a gente correr aqui a nossa lâmina, ó, a gente consegue observar esses túbulos hipertrofiados, né? A presença do infiltrado inflamatório crônico, ó, linfócitos e macrófagos, e a gente consegue observar também, olha isso aqui é vaso sanguíneo, né? Aqui nós temos vaso sanguíneo. Aqui é colágeno depositado, ó, vaso sanguíneo. Então, olha aqui o tamanho desse vaso sanguíneo aqui. Olha o processo inflamatório aqui, células mononucleares. Então, caracterizando o quê? Ó, vaso sanguíneo. Aqui nós temos acúmulo de colágeno. Então, exatamente mostrando que o processo inflamatório crônico, ele tem como características as células mononucleares, os linfócitos e macrófagos, a angiogênese e também a proliferação fibroblástica. Então, se a gente correr aqui, ó, se a gente diminuir, a gente consegue observar, olha como está extenso aqui esse infiltrado inflamatório crônico. Aqui, ó, a gente tem um glomérulo. Geralmente, nesse tipo de lesão, os glomérulos, eles não são afetados. Os que são afetados são aqui, ó, os túbulos. Olha a característica de um túbulo normal. Olha a característica aqui, ó, do túbulo alterado. Ou ele vai estar hipertrófico, ou ele vai estar totalmente destruído pela atrofia desse túbulo, tá? Devido aí à inflamação. Mas o que mais marca aqui, ó, é a presença desse infiltrado inflamatório aqui de células mononucleares, a presença aqui desse colágeno, aqui desses depósitos de colágeno. E claro, se a gente for correndo aqui, ó, a gente vai observar também a presença de vasos sanguíneos em grande quantidade devido aí à angiogênese. Então, essas são as características importantes do infiltrado inflamatório crônico que precisam ser observadas aqui na nossa lâmina. Então, assim a gente finaliza a nossa aula que tratou de infiltrado, né? Turma, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Lá. Ótimo. Sim. Então, turma, nós finalizamos, né, nossa aula aí de hoje, onde falou de um tema muito interessante, né? Não sei se vocês, né, observaram, muitas das coisas ali que foram ditas
às vezes, leigamente falando, a gente não imagina que esse processo inflamatório, ele é somente, né, na nossa visão, às vezes leiga, a gente acha que esse processo inflamatório, ele é algo somente maléfico para o nosso corpo, e a gente não imagina que ele é uma importante barreira de proteção contra os agentes agressores, né, do nosso corpo. Então, hoje a gente falou um pouquinho, né, dessa diferença de inflamação crônica, de inflamação aguda, sabendo diferenciar, né, que a inflamação aguda ela é de curto prazo e a inflamação crônica ela já é de longo prazo. A gente também estudou um pouquinho dos sinais flogísticos, né, que é a dor, o calor, o rubor, o edema e a perda de função que pode ser momentânea. Então, no nosso dia a dia profissional, nós vamos nos deparar com diversos processos inflamatórios, esses sinais e sintomas, né, esses sinais flogísticos, eles vão estar bastante aí presentes em alguns pacientes que a gente vai, né, que a gente for atender no nosso dia a dia. Então, a gente precisa entender como funciona esse mecanismo, né, desse processo aí inflamatório. Né? Então, a gente estudou isso na nossa aula de hoje, né? O objetivo da nossa aula de hoje foi essa. E eu gostaria de abrir para vocês, se vocês quiserem colocar alguma coisa. Vocês querem colocar alguma coisa, turma? Tá tudo certo? Às vezes alguma dúvida, às vezes nem em relação à disciplina, mas alguma dúvida em relação às outras coisas, outras atividades. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Então, pessoal, a gente encerra, né, a nossa aula de hoje. Eu agradeço aí a presença de vocês.